Tem uma piadinha besta, sabe aquela piadinha besta, uma constatação anedótica que relaciona aí, que elenca, que enumera aí algumas coisas que você sabe que existem, mas que você provavelmente nunca viu? Entre uma delas tem Enterro do Anão. Você já viu esse livro, Enterro do Anão? É um livro do Chico Anísio. Você sabia que o Chico Anísio também era escritor? E eu não estou falando de escritor de comédias, não. Chico Anísio era um escritor de um gênero que também não era comédia. Hoje, na publicação desse vídeo aqui, fazem 10 anos exatamente que o Chico Anísio morreu. Ele nos deixou em 23 de março de 2012, hoje 23 de março de 2022, criador aí de mais de 200 personagens, né? Genial, entre os quais o mais famoso, o professor Raimundo, que não é nem de longe o meu preferido. Mas voltando então ao livro aqui do nosso autor, do nosso escritor Chico Anísio, não apenas humorista, né, o maior humorista brasileiro de todos os tempos, considerado por muitos. Voltando ao livro dele então, O Enterro do Anão, uma ilustração de capa aqui do Ziraldo. São todos personagens com a cara do Chico chorando aí. E um pequeno caixãozinho, tipo caixãozinho de criança. E tem um conto aqui dentro, né, O Enterro do Anão, que não achei o melhor conto do livro. E quando você vê essa capa, você acaba quase que sendo forçado a acreditar, tanto pela capa, pela ilustração do Ziraldo, pelo título e principalmente pelo autor, né, Chico Anísio, a acreditar, ser levado a acreditar que isso aqui é um livro de comédia, de mais uma do Chico, né, como diz a Raquel de Queiroz, que eu vou falar sobre ela daqui a pouco. Você pensa nisso, mas não é o caso aqui. É um livro de contos que não são engraçados, alguns chegam a ser até tristes, né, de verdade, bem tristes, e que exploram a condição humana, né, no cotidiano aí urbano dos anos 1970, basicamente aí no Rio de Janeiro, nos subúrbios do Rio, enfim, as nossas mazelas como seres humanos, nossas angústias, o dia a dia. São quase crônicas aqui de uma época aí, contos curtos, bem curtos. E esse exemplar que eu tenho aqui na minha mão pertencia ao meu pai. Meu pai tinha dois livros do Chico Anísio, ele tinha um outro também que tem o título de É Mentira Terta, que é do Pantaleão, né? Um personagem também famoso do Chico Anísio aí, que era um caçador que contava um monte de mentira. E eu acabei lendo o É Mentira Terta primeiro, e o livro, esse sim era engraçado, fez muito sucesso quando eu era garoto no meio da molecada, né? É um livro do meu pai, mas que eu fui ler quando garoto. E aí eu acabei emprestando para os amigos e ele foi fluindo de mão em mão, indiscriminadamente. Chegou um ponto que eu perdi o controle e não sabia mais onde está o livro. Até hoje eu não sei, infelizmente eu perdi. Felizmente esse aqui, talvez até por ser um livro sério, porque eu tenha, né, eu fui ler depois, eu não emprestei para ninguém e permaneci com ele. É um livro que foi publicado em 1973 pela Edições Sabiá. Essa Edições Sabiá pertenceu ao Fernando Sabino e ao Rubem Braga, e depois foi assimilada pela livraria José Olímpio Editora, que foi que lançou esse livro aqui em 1973. Essa edição aqui é a 11ª edição desse livro e pertencia ao meu pai. Eu tenho uma estima por esse exemplar aqui e, como eu disse, ainda bem que eu não emprestei isso para ninguém e nem vou também, porque eu parei de emprestar livro. Depois dessa aí, eu acho que eu não emprestei mais livro, porque eu gosto de livro e não vou emprestar. Some, não vou emprestar mais. Mas aí, além da capa do Ziraldo, aqui na orelha a gente tem a orelha escrita pelo José Cândido de Carvalho, que é o autor de O Coronel Lobisomem, que por sinal não li até hoje, vou ler esse livro, não cheguei a ler esse livro. E um prefácio importantíssimo aqui da Raquel de Queiroz, escreveu aqui para o Chico o prefácio do livro, bonito prefácio, muito bonito, curtinho, mas bonito. E vou ler um pedacinho aqui do prefácio,
que vai dar um pouco da ideia até do que eu quero falar sobre isso, não pelo prefácio, mas do que eu senti também do livro. Vamos lá. Quero insistir em que este livro não é lícito recebê-lo como obra esporádica de amador de outras artes, simples capricho de um homem muito dotado, desejoso de repente experimentar a mão em novas áreas. Temos aqui um escritor que deve ser tratado como tal. Nada do sorriso complacente com que os fãs do showman admirável que ele é se sentem tentados a receber o que ele escreve como mais uma do Chico. Não, o enterro do anão não é mais uma do Chico, é outra do Chico, e pois muitíssimo diversa. E é isso, a Raquel de Queiroz, é só uma parte do prefácio, ela nos deixa, né, a informação de que não é mais uma piada do Chico. É como diz que pode não ser levado a entender pela capa do Ziraldo, pelo próprio Chico e pelo título do livro. É algo mais. E é isso mesmo, como eu disse, o livro pega aqui alguns pontos de tratar da condição humana, do cidadão médio, né, do cidadão comum, e a gente acaba se reconhecendo aqui em alguns pontos, né, se identificando, não se reconhecendo, se identificando de alguma forma com alguns desses personagens, de uma forma ou de outra você acaba, porque é muito Brasil aqui, nada demais, não, mas é muito Brasil, é muito a alma do brasileiro aqui dentro. Talvez por isso mesmo o Chico tenha criado tantos personagens, aqui não são engraçados, mas por entender bem essa alma do brasileiro, ele tenha criado tantos personagens e tenha criado essa empatia na fase humorista dele, na fase não, né? No métier humorista dele, extenso em criar personagens, vamos dizer assim, criou tantos personagens e alguns bem marcantes mesmo, por entender bem essa coisa da alma do brasileiro, enfim. E aqui nesse livro, nesses pequenos contos, eu posso destacar alguns aqui que para mim, são os pontos altos, são os contos, né, são vários contos aqui, mas eu gostei muito do Domingo em Madureira, até anotei aqui, se eu pegar minha colinha, Impossibilidade, Excesso de Provas, Beco e Papai Noel. São os contos que eu mais gostei, que me causaram, né, me impactaram mais. O Domingo em Madureira é o primeiro conto. E quando eu era garoto, eu era bem, acho que eu li esse livro, eu tinha uns 12, 13, 14 anos, não sei, bem jovem. E eu estava acostumado com a literatura na época dos livros da série Vagalume, né, que eram aventuras, a maioria deles eram aventuras, e, né, histórias, não eram contos. Aí eu fui ler esse livro, o livro do meu pai, estava ali, Chico Anísio, vi o Chico Anísio na televisão, então fui ler. E o Domingo em Madureira, sei lá, mexeu um pouco comigo, porque foi um conto que era um dia, um domingo em Madureira. Não tinha nada de aventura, não tinha um trama a ser descoberto, eram 3, 4 páginas. E eu fiquei pensando como que aquilo ali podia ser tão interessante, tão bacana de ler, sendo que não tinha nada demais. É só a descrição de um dia, de uma família conversando entre si, nos afazeres de um domingo. E aquilo eu acabei me reconhecendo, de certa forma, parecia quase que era a minha família também, óbvio que não, mas tinha a ver o que foi feito ali no domingo. Você acaba pensando em acordar no domingo, o cara sai para jogar bola, vai à missa, enfim, e aquilo mexeu comigo, mexeu muito comigo mesmo. Eu vi que existia algo além, né? Isso para uma criança, um pré-adolescente de 13 anos, sei lá. Eu fiquei pensando, pô, tem algo além aqui das aventuras da série Vagalume, né? E foi assim minha formação como leitor, começou também por aqui. Depois tem Impossibilidade na sequência já, bacana demais também, assim. Esse é mais curto ainda, e esse já tem uma pequena tramazinha, muito rápida, mas tem, né, um pequeno desenrolar de fatos ali, mais são mais conclusivos, acontece alguma coisa assim mais conclusiva, mas que é aquela coisa da frustração do ser humano, um dia também de frustração do pai com o filho, das nossas impossibilidades, das nossas incapacidades, das nossas frustrações. O livro é carregado disso. O livro, como eu disse, é um Chico Anísio diferente, até para mim também, quando criança, quando eu li, foi diferente, porque
eu costumava ver o Chico na televisão e ria dos personagens e tal. E aqui foi diferente. E como eu tenho feito aqui com alguns livros, eu vou ler a primeira página, você vai se identificar com o livro ou não. Apesar de que um livro de contos é complicado, você lê a primeira página, mas de contos tão curtos, tão rápidos assim, porque um conto acaba que não tem muita ligação com o outro, propriamente dito, mas enfim, eu vou seguir o meu padrão, vou ler a primeira página, e aí você define aí, depois decide se o livro é para você ou não. Como eu disse em outros vídeos, dessa forma é uma forma de filtrar e ganhar tempo. Apesar de que esse livro aqui também só vai ser encontrado em sebo, você não, já dei uma pesquisada, não encontrei ele reeditado, nem nada. Mas vamos lá. Domingo em Madureira. Depois do primeiro galo, cantaram todos da rua. Era domingo, no entanto, um dia em que os galos não têm necessidade de acordar tão cedo assim. Cocorocó, fez o galo de Climério, o primeiro sempre a cantar. Climério acordou com o canto, habituado que estava. E era domingo, o dia da sua folga. Serem 5 da manhã não tinha tanta importância quanto a importância que tinha o fato de ser domingo. Climério abriu a bocarra num bocejo longo e bom. Emitiu um som grunhido na espreguiçada boa. Reconfortante chiado botando fim no bocejo. Coçou a perna ao comprido, deu mais jeito nos cabelos. Um comecinho de dia entrava pela janela duvidando da cortina, falha da veneziana. A mulher abriu os olhos e lembrou que era domingo. Dorme, Climério, ainda é cedo. 5 horas. É domingo. Ele fez que não ouviu. Achou o par de chinelos debaixo da sua cama, vizinho ao urinol. Mau hábito que a mulher insistia em preservar. E a arrastá-lo sem pressa, dirigiu seu banheiro. A mulher ficou na cama, forçando a volta do sono. A torneira despechou uma água quase morna. Era janeiro, um domingo de janeiro em Madureira. Climério, de mãos em concha, lavou o rosto 3 vezes. Não fez barba. Era domingo, dia de folga para a cara. Gargarejou com escândalo, urinou e urinou-se. Esqueceu de dar descarga. Depois voltou para o quarto onde a mulher, que já se sentava na cama, na oração de acordar, persignou-se ao final da prece. O despertador barato indicava 5h15. A mulher, por se acordar, iria à missa das 6. E é isso, um domingo em Madureira. Parece que vai ter graça, mas não vai ter graça nenhuma. A gente começa a ler achando que vai ser uma piada depois de Chico e realmente não tem. Esse não é um conto triste dos que temos aqui. Alguns são tristes, como eu disse. É só uma crônica, um dia ali da família. E mesmo assim, você gosta de ler. Eu gostei de ler. E recomendo esse livro, não pelo Chico Anísio, mas pelo livro em si. Se quiser ler como curiosidade, é uma curiosidade, o livro do Chico Anísio. Pelo artista que é, pelo humorista que é, você acaba sendo atraído a ler. Mas não espere, como eu disse, repetindo, não espere rir desse livro, não espere achar, né, nada que estamos acostumados a ver do Chico Anísio. Pelo menos estávamos, né, já fazem 10 anos aí da sua morte. Mas como a Raquel de Queiroz disse, não se trata aqui de uma pessoa que, tentando se divertir em outras áreas da vida, não li outros livros do Chico, só li o É Mentira Terta, né, do Pantaleão. Aquele sim, engraçado, como eu disse, mas por esse livro aqui, recomendo, vale a pena a leitura. Vai ser difícil de achar. Esse aqui eu não empresto para vocês, não adianta pedir, que esse é relíquia e esse fica dedicado então ao Chico Anísio, uma pequena homenagem. Quem sou eu para prestar homenagem para o Chico Anísio, né? Mas e fica uma pequena homenagem ao meu pai também aí. O livro dele ficou para mim. Se algum dia eu fizer alguma coisa inspirado nele, eu trago e mostro para vocês. Com outros vídeos eu mostrei alguns livros que me inspiraram a fazer um desenho, pintura. Chico Anísio, Enterro do Anão, recomendo a leitura, não pelo Chico em si, mas pelo livro mesmo, pelo texto dele. Um livro rápido, 100 e poucas páginas, 140 páginas. Não vai ser desperdício do seu tempo, não. Grande abraço, até a próxima, até o próximo livro.